Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente hoje para concluir a série de Ruth. E você que está entrando, não esqueça de curtir, encaminhar aí o aviãozinho para as pessoas que você conhece, para juntos estarmos aqui buscando a palavra de Deus. Bom, vamos entrando. Deixa eu tentar ver se eu fixo aqui a mensagem. Eu não sei realmente porque não tá fixando. Tentei ontem, não consegui. Hoje também clico do jeito que eles falam, mas não tá ficando não. Bom, de qualquer forma, vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu me coloco agora como canal de bênção em Tuas mãos, para que o Senhor venha me usar, Pai, na finalização da série do livro de Ruth, conforme a Tua palavra irá nos ensinar nessa tarde. Que possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez desde o primeiro, segundo, terceiro e agora, Pai, quarto capítulo, finalizando aí com o tema o casamento de Ruth e Boaz. Pai, estamos aqui para sermos cheios de Ti e glorificarmos e exaltarmos o Teu nome em todo o tempo. Aqui estamos rendidas para louvor do Teu nome. Assim eu me coloco plenamente em Tuas mãos para ser canal de bênção e ser assertiva diante daquilo que o Senhor já me entregou neste capítulo. Em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de ler aqui com você o capítulo 4. Então vamos lá. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. E ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram antes do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto agora. Se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu dinheiro de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio desse povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso.
Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que esse menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Então aqui é o final do capítulo da série de Ruth. E ontem eu disse para vocês que Boaz havia tomado uma decisão de ir falar com o parente que era o primeiro resgatador de Ruth e Noemi. E aqui ele fez conforme deveria ser feito, né? Boaz aqui ele vai até a praça que fica ao lado do portão da cidade, senta-se ali. Então há um posicionamento, ele vai para resolver essa situação. E assim Jesus veio ao nosso encontro. Jesus, ele se posicionou e ele falou para o Pai: Pai, envia-me a mim, eis-me aqui. Então, ele falou para esse rapaz, né? E ele foi, se sentou com Boaz, e aí ele chamou mais 10 pessoas importantes como testemunhas, né, da cidade. E ali eles sentaram e então Boaz explicou a situação para esse parente. Ele disse: olha, Noemi voltou do país, está querendo vender as terras e eu vim conversar com você porque você é o primeiro resgatador. E aí, trazendo essa situação, o que seria o nosso primeiro resgatador? O inimigo das nossas almas. Por quê? Porque como Adão e Eva pecaram, todos, a palavra de Deus diz que todos foram destituídos da glória do Pai. Então, de alguma forma, aqui a gente havia perdido o direito de morar com Deus, de ter intimidade com Deus e voltar novamente para o céu. E aqui, né, de alguma forma, houve essa conversa entre o pai e o filho, e aí o filho vem para a terra e se posiciona naquilo que é o eis-me aqui, né? E aí o que ele fala com esse, vamos colocar assim, esse parente mais próximo, que poderia ser aí o inimigo das nossas almas? Olha, você tem o direito, né, de alguma forma, mas daí você vai ter que assumir tudo, né? E como a gente sabe que o inimigo ele é sujo e astuto, ele nunca quer ajudar ninguém, somente a ele. Ele falou: não, mas isso, não sei o que, né? Eu tô fazendo alusão aqui, né? Não necessariamente que seja assim, mas eu tô fazendo essa alusão para a gente compreender o papel de Jesus, do que ele fez para comprar a nossa salvação, né? Novamente, para que possamos voltar àquilo que era a origem. Né? A origem é que devemos morar novamente com o nosso Criador, que é o Pai. E aí ele comprou, né? Esse homem, no caso, renunciou ali, ele comprou as terras, porque foi um preço. Boaz pagou um preço, e Jesus pagou um preço de sangue por mim e por você, né? E aqui ele vai, compra as terras de Noemi, ou seja, o Senhor compra tudo que tem
relativo a nós. Ele compra as nossas dores, os nossos problemas, as nossas frustrações, os nossos traumas, as maldições hereditárias. Ele compra todo problema, tudo que vem conosco. Ele não deixa nada de fora. Ele compra a gente plenamente, né? Então ele comprou as terras e aí ele de alguma forma se apropriou ali da viúva, que era o corpo dela, a vida dela, né? Que é Ruth, e ficou com as terras do falecido. Então, quer dizer, quando o Senhor nos compra, esse preço algo que ele pagou por mim e por você, foi por todas as coisas da nossa vida. Às vezes você pode dizer assim, mas eu sou tão pecador, eu fumo, eu bebo, eu não tenho uma vida correta. Como que Deus vai olhar para mim? Como que Deus, né? Deixa eu parar de fumar, aí eu vou para Jesus. Deixa eu parar com esse vício aqui, eu vou para Jesus. Não, Jesus te comprou pelo preço e pacote fechado, porque foi o sangue dele na cruz do Calvário por tua vida. Então significa que de alguma forma, quando Jesus compra o direito de ter novamente nós para eles, ele pagou um preço alto, que foi o preço de cruz, preço de sangue. E ele pagou pelo completo inteiro, né? Pelo completo pacote, né? Então, com todas as mazelas, com todos os vícios, com todas as imperfeições, com todos os pecados, ele falou, vinde a mim como estás. Quando ele compra, aí ele começa a arrumar a casa, né? Então aqui o homem respondeu, no caso que não queria, e aí a moeda de troca era a sandália diante das pessoas que estavam ali, e ele tirou, né? Esse homem tirou a sandália dele e deu para Boaz. E aí tinha ali todas as autoridades presentes que viram, né? Então aí Boaz reafirma, olha, hoje vocês são testemunhas de que eu comprei Noemi, tudo que era de Elimeleque, de Quilion e Malom, e também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo, na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. E todos eles se tornaram ali testemunha. Então quem é testemunha hoje do que Jesus fez por nós? Todos aqueles que estão citados ali na Bíblia. Todos aqueles que quando a gente aceita Jesus, por exemplo, na igreja, o pastor não pede para a gente levantar a mão. Olha, você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante agora a sua mão, dê um sinal, vem aqui e faz essa oração comigo. Aí a pessoa faz a confissão de fé verbalmente diante de toda a igreja. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, entra na minha vida e muda a minha história. Ali Jesus compra o pacote completo, com todas as suas imperfeições, mas também com todas as qualidades que ele já sabe que existe em você, e ele trabalhando dentro de um processo, trabalhando na sua vida, ele vai aprimorando o melhor que é em você. Então, por isso ele fala, vinde como estás. E aqui Ruth, ela veio como ela estava. Como que Ruth estava? Viúva, desamparada, ela não tinha, né, casa, não tinha onde repousar, não tinha nada, ela não tinha comida, ela não tinha alimento, ela não tinha trabalho, e ela foi, Deus colocou ela ali no campo, né, de Boaz, e ela começou a trabalhar e fazer a parte dela. Foi um trabalho árduo, e assim a nossa caminhada com Jesus não é fácil, mas ele não diz que é impossível. Pelo contrário, ele fala, se você se unir a mim, nos tornaremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Jesus, ele nos torna vencedor. Então, não importa qual seja a sua condição, vá até Jesus. Unindo-se a ele, você vai conseguir. Unindo-se a ele, você terá acesso à salvação. E aí, depois de todas as testemunhas aqui, todos eles começaram a dizer a Boaz, né? O Senhor faça que essa mulher dê filhos, assim como Raquel e Lia, que era a esposa de Jacó, né? Que ele seja rico e famoso, que ele seja
tem uma bênção extraordinária nesse casamento. E assim é conosco. Então, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. E diante desse processo, ele quer que a gente seja o quê? Bem-sucedido aqui na terra, porque ele fala que as bênçãos também são aqui para a terra, né? Ele quer que sejamos famosos em nome dele, não tem nada a ver, a Tati vai ficar famosa porque a Tati... Não. Jesus em mim e através de mim. Jesus em você e através de você, porque não tem nada a ver conosco. Tem a ver com ele, tem a ver com a glória dele, tem a ver com o nome dele ser exaltado e glorificado. Nós somos, filhos amados, instrumentos na mão dele. Mas a glória não é para o homem, a glória não é para mim, a glória não é para você, a glória é para ele. E isso tem que estar bem certo aqui na nossa cabeça e no nosso coração. Tudo que façamos é para louvor do nome do Senhor. Tudo, qualquer atitude nossa, é para louvor do Senhor. E aí aqui ele dá, né, todos eles colocam a bênção aqui para Boaz e Ruth, e aí ele a leva para casa, ele se une a ela, né, como marido, eles têm ali, né, a relação sexual, e Ruth fica grávida, que são as bênçãos do processo quando estamos com Cristo. Cristo faz com que geramos em nós a bênção dele, que é a vida em santidade, a vida de obediência, os frutos do Espírito, a prosperidade, tudo que vem de Deus e é gerado em nós é para termos a bênção do Senhor, porque filho é presente de Deus, né? Então, e aí elas ainda, não foi só Ruth que ganhou, Noemi ganhou, porque falaram para Noemi, este menino que foi dado a você, através da vida de Noemi, ele vale para você muito mais do que 7 filhos. Não, no caso a mulher, né? Tá dizendo que ela vale mais do que 7 filhos. E aí esse menino é a alegria da vida de Noemi. Porque Noemi, os filhos morreram. Mas além de Ruth ser abençoada, Ruth abençoou a vida de Noemi com esse filho, né? Então é lindo isso, porque Noemi pega o menino no colo e ela se alegra, né? E aí dá o nome dele de Obed, né? E quem é Obed? Ele veio a ser o pai de Jessé, que foi quem? O pai do rei Davi. Então, dessa bênção geracional nesse casamento de Ruth e Boaz, tinha um propósito grandioso do pai. E aí, imagina, gente, Obed, que nasceu de Ruth e Boaz, era avô, tataravô, né, de Davi, porque ele foi o pai do rei Davi, de Jessé, né, Obed veio de Jessé era o pai de Davi. Olha a bênção disso. Então, a bênção de Deus para as nossas vidas, diante do propósito, é geracional, por isso que ele fala, visitarei até 1000 gerações com bênçãos. Isso é o que Deus tem para mim, isso é o que Deus tem para você. Então é importante o seu posicionamento, é importante você saber qual é a sua linhagem. A sua linhagem é do Abba Pai, o seu DNA sanguíneo, o seu DNA é do Senhor Jesus Cristo. Tem a marca de Deus em você, porque ele fala que antes de você ser formado no ventre, ele te projetou, ele te deu fôlego de vida, ele teve planos para que você nascesse. Então, venha para Jesus como você está, e ele vai te transformando dia após dia, assim como foi do capítulo 1 até o capítulo 4, até Ruth casar com Boaz. Ali ela recebeu a bênção completa, e assim será conosco. Enquanto estivermos aqui, o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, as nossas imperfeições. Ele vai nos moldando para esse encontro de Jesus com a noiva que somos nós. Então significa que nesse encontro haverá o casamento, ressuscitaremos com ele, estaremos morando com ele pela eternidade. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Então, lembre-se, leia, releia, tome posse de cada
versículo e capítulo do livro de Ruth, porque assim Deus fará na tua vida. Amém? Estamos esperando o noivo, e esperar o noivo é trabalhar com, né, botar a mão aí para nos purificarmos, nos limparmos cada dia mais, buscarmos Deus na palavra, em comunhão, em jejum, em intimidade no quarto, jejuando. Tudo isso faz parte do processo para que nós possamos ter aí esse encontro que muito em breve, em nome de Jesus, muito em breve, Jesus arrebatará o seu povo. Jesus arrebatará a sua noiva. E aí, você está pronto para esse casamento? Você está pronto para ir morar com o seu noivo pela eternidade? Você está pronto e com a vida pronta, digna de uma noiva bem arrumada, perfumada, com a roupa nova, com as atitudes de caráter, pronta para o noivo? Fica a pergunta. Reflita sobre isso, porque Noemi se casou com Boaz e teve um filho. E dessa linhagem veio o rei Davi, e da linhagem do rei Davi veio o nosso Salvador. Então, creia tão somente que Deus, Ele te ama, e Ele deu o único filho dele por você. E Jesus veio em teu resgate para te salvar, para te prosperar, para te abençoar, para corrigir todas as falhas de pecado que eu e você tínhamos. Temos ainda, né? Porque à medida que o Senhor vai nos limpando, Ele vai mostrando outros. E assim a gente vai nesse processo de purificação e santificação diante do Senhor. Amém? Então, fechamos aqui a série sabendo que Ruth passou todo o processo fiel, trabalhando, honrando a sua sogra, e recebeu o melhor, que foi o casamento, um filho. E dali a sua linhagem veio, né? De Obed veio Jessé, e de Jessé veio o rei Davi, do rei Davi a gente sabe que veio Jesus. Então, assim é comigo e com você, a linhagem que nós carregamos é do Abba Pai. Amém? Eu vou orar com você agora. Espírito Santo, muito obrigada, Pai, por esta palavra, por essa série Ruth, a qual o Senhor trouxe essa alusão do Senhor o tempo todo, fazendo essa relatividade entre Boaz e Jesus, Ruth e nós como igreja. Eu louvo a Ti, Pai, por esse discernimento, eu louvo a Ti por essa alusão que o Senhor me deu, por esse discernimento, e eu glorifico a Ti, porque eu como noivo quero estar preparada, dia após dia, santificada, segundo a segundo, para me encontrar contigo, Jesus, que é o noivo. Portanto, eu louvo a Ti, eu glorifico a Ti, eu exalto a Ti e eu bendigo a Ti. Muito obrigada, Pai, e que esta palavra venha alcançar a vida de quem ouve esta live, e cada um deles possa se posicionar e vir como estás, porque o Senhor não olha as nossas imperfeições. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor já vê tudo pronto, tudo de acordo com a transformação que o Senhor fará em nós. Assim eu te bendigo e te agradeço, meu Pai, meu Abba, e eis-me aqui, esperando a Ti, Jesus, como meu noivo, para juntos morarmos na eternidade, conforme a Tua palavra me diz. Assim eu te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, dar o seu like e encaminhar para as pessoas serem abençoadas. Amém? Deus te abençoe.